Trecho do livro dos Evangelhos, que é um livro escrito, pelo nosso irmão sobre o Evangelho. O texto é: Jesus aplaca uma tempestade. Naquele dia, ao cair da tarde, vendo Jesus a multidão em redor de si, subiu a um barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. Ao despedir a multidão, os discípulos o levaram assim como estava, no barco, e com ele havia outros barcos que o seguiam. Enquanto navegavam, adormeceu Jesus. Sobreveio então uma tempestade de vento no lago, que impelia as ondas para dentro do barco, de modo que já se enchia de água e eles corriam perigo. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Mas os discípulos, aproximando-se dele, o acordaram e diziam: Mestre, mestre, salva-nos, estamos perecendo. Não te importa que pereçamos? Disse-lhes Jesus: por que tendes medo, homens de pequena fé? Depois, levantando-se, ele repreendeu os ventos e o mar, dizendo: silêncio, quieto. Logo apaziguaram-se e houve grande bonança. Depois ele perguntou: por que vos assustais? Ainda não tendes fé? E eles ficaram com muito medo, espantados e admirados, dizendo entre si: quem é este que manda até no vento e no mar, e eles lhe obedecem? Agora nós passamos a palestra da noite para o nosso querido Emídio. Meus irmãos, que Jesus nos dê a sua paz. Vamos analisar essa passagem em que Jesus aplaca uma tempestade. É evidente que ele estava ao final de uma atividade, ao final de uma orientação, de uma pregação. Ele se afastou da multidão e foi conduzido onde teria que atravessar um pedaço do lago, uma margem e outra margem. É evidente que aqueles que estavam a conduzir o barco eram pescadores experientes. Ali não se tratava de alguém que não tinha o hábito de navegar. Outros barcos também estavam a acompanhar o barco onde Jesus estava. E aí nós perguntaríamos: todos os barcos estavam nessa situação? Provavelmente. Porque foi uma tempestade de vento, uma tempestade que fazia com que as ondas do mar invadissem, ou do lago, invadissem o barco, ou a embarcação. Deveria ser uma embarcação de médio porte. Não era um barco pequeno, nem um grande barco, mas um barco que poderia comportar não só o mestre, mas alguns poucos discípulos. Outros discípulos estariam em outros barcos. Então começamos a imaginar. Jesus dormiu. É a única passagem do Evangelho em que Jesus dorme. Nem mesmo diante do Getsêmani, em que os discípulos dormiam, se fala que ele tivesse dormido. É o único momento em que Jesus dorme, repousa, estava cansado, e repousa sobre um travesseiro. E os discípulos não puderam entender como ele não está vendo isso. Nós estamos na situação que o barco vai virar. E nós vamos aqui, em alto momento, em alto ponto do lago, não teríamos nem forças para atravessar a nado,
e podemos sucumbir e perecer. Porque eles eram pescadores, eram nadadores, mas tiveram medo. Porque é evidente que essa tempestade ocorreu em um ponto em que eles não teriam a oportunidade de, a nado, alcançar a outra margem. Vamos fazer alguma analogia. O barco simboliza, ou pode simbolizar, muitas coisas. Os nossos corpos, as nossas existências, as nossas atividades, as nossas rotinas. O lago simboliza o caminho, o meio, ou seja, o meio pelo qual estamos a evoluir. Jesus dormia, repouso, tranquilidade, mesmo diante do perigo. Jesus simboliza as nossas consciências. Uma consciência pacificada não tem medo da morte, não tem medo da enfermidade, não tem medo do imprevisto, não tem medo das agressões, das perseguições, porque tem uma consciência em paz. Uma vez perguntaram a Francisco de Assis: Pai Francisco, o que o senhor faria se a irmã morte se aproximasse e dissesse que o senhor teria que sucumbir, teria que morrer? Francisco de Assis estava a cuidar do seu jardim. Ele apenas respondeu: eu continuaria a cuidar do meu jardim. Então o medo tem uma causa. E geralmente essa causa não é apenas da dúvida e ignorância. A causa pode ser a perturbação espiritual, desequilíbrio espiritual de uma consciência ultrajada devido ao mau proceder, por pensamento ou por ações. A consciência simboliza o nosso leme, simboliza a nossa bússola. E por essa razão, uma consciência pacificada, pela condição do dever cumprido, ela nada teme. É evidente que ela não vai subestimar o perigo. É evidente que ela não vai agir de forma temerária, mas ela vai estar em seu bojo imperturbável. Nós vivemos um momento como esse, em 2021, em que a pandemia agora está a começar. A pandemia agora está a começar. E ao se iniciar esse processo de desencarnações, de enfermidades, é evidente que até o final desse ano, muitos desafios virão. E é evidente que nós estamos numa travessia. Há um estudo que diz que a cada início de século, uma pandemia toma conta do nosso planeta. Geralmente, depois de 20 anos, ao se iniciar um período secular. Não se sabe quanto tempo vai durar essa pandemia. Se tudo estiver muito bem, até o final de 2022, segundo os estudiosos, nós estaremos em momento de segurança. Se não, dizem os estudiosos, teremos 10 anos de travessia. Ou seja, nós teremos um longo caminho a atravessar. Mas os nossos costumes, nós saímos de uma rotina. O que aconteceu conosco? Nós fomos, ou estamos sendo compelidos a viver uma vida de reclusão. As pessoas saem, vão para os seus trabalhos, voltam. Então não existem eventos, aglomerações, confraternizações, envolvimentos com outras pessoas. Como é um hábito de cada um de nós. O que é que a vida está a nos convidar? Momento de recolhimento. Momento de introspecção. Longe dos aplausos e longe das vaias. Longe das opiniões e dos julgamentos. Somente nós. Nós
com as nossas consciências, os nossos atos como advogados de defesa ou de acusação, e as nossas consciências como tribunal que vai julgar nossas vidas, nossas rotinas, nossas escolhas e nossas reações. É um momento de paz. Foi essa paz que Jesus encontrou para repousar, para dormir. Evidente que ele, fora do corpo, ele presenciou tudo aquilo. Evidente que ele sabia das reações dos seus discípulos. Mas ele aproveitou aquela oportunidade para chamar a atenção em torno da fé. Ó homens de pequena fé. O que significa fé? Fé não significa acreditar em algo. Fé significa confiar em algo. Fé é confiança. Confiança em Deus. Confiança nos seus trabalhos. Confiança nas escolhas corretas. Fé é confiança. Ou seja, Jesus questionou a confiança dos seus discípulos. Ó homens que não confiam, mesmo depois de tudo que viram, não confiam. Uma vez também, sobre o lago, Jesus convidou Pedro para que pudesse atravessá-lo e pudesse chegar até o seu encontro. E Pedro saiu do barco e foi ao encontro do Mestre, caminhando sobre as águas. Mas em algum momento, o vento o alcançou e Jesus estava ali, olhando para Pedro, que já estava afundando. E Pedro pediu socorro. Senhor, eu estou a sucumbir. E Jesus segurou a mão de Pedro e levantou. Pedro caminhou sobre as águas, mas em algum momento ele não manteve esse caminhar. Mesmo indo ao encontro de Jesus, mesmo sob o magnetismo poderoso do Mestre, em algum momento ele tropeçou. E Jesus, mais uma vez, aproveitou essa oportunidade para falar da fé. Meus irmãos, o planeta Terra gira em torno de si mesmo com velocidade de quase 6.000 quilômetros por hora. E nós não nos preocupamos. Porque há bilhões de anos que esse movimento de rotação ocorre e se repete. Nós acordamos com a sensação de total estabilidade, sem imaginarmos que o planeta está em alta velocidade, é uma espaçonave girando em torno do universo, da vastidão infinita do universo, e estamos confiantes. Nós confiamos na força gravitacional, no mecanismo de rotação do nosso planeta, do mecanismo de translação do nosso Sol, de rotação das estrelas da nossa Via Láctea e de todas as galáxias que compõem o universo. Nós confiamos. Mas agora é um momento de confiança também. É evidente que pessoas queridas, pessoas puras, têm desencarnado. E queremos aqui fazer uma ressalva e dedicar essa reflexão à nossa irmã Valéria, do coral Vida e Luz, com sua voz maravilhosa, onde ela estiver, que ela receba o nosso abraço, de tantas alegrias que ela e esse coral daqui, do Radiação Espírita, nos proporcionaram e nos proporcionam. Também a nossa irmã Andréia que desencarnou. Ou seja, santos estão a desencarnar. E isso nos causa tristeza, evidente. Como também causa tristeza quando alguém vê um ente querido mudar de cidade, sair da nossa convivência para morar em outro lugar. É evidente que faz falta. Mas isso não deve abalar nossa fé. Muito pelo contrário. Perdemos, entre aspas, a presença da pessoa, mas ganhamos a presença espiritual. A fé simboliza a confiança de Deus em nós.
E depois os discípulos ficaram assustados. Quem é esse que até a natureza, os ventos, os mares... E o que Jesus falou à natureza? Silêncio. É momento de ouvirmos mais e falarmos menos. É momento de silenciarmos, acalmar corações, pensamentos, fazermos do silêncio um templo. E através do silêncio chegarmos à meditação. E através da meditação alcançarmos a oração. E por meio da oração, sentimento de fraternidade, de caridade, que deve nos atingir a todos. Evidente que nesse período de pandemia pela Covid-19, milhões de pessoas, e não milhares, já desencarnaram de fome, que é o vírus que mais ataca o planeta Terra. O vírus da fome material, da fome física. Mas esse vírus, o coronavírus, vem e nos atinge a todos. Os que têm fome e os que não têm fome dentro do ambiente material. Mas nós temos fome. A fome da paz. A fome da segurança. A todo instante nós queremos acordar o Cristo. A todo instante queremos dizer, Senhor, perecemos. Senhor, faça alguma coisa. E ainda culpamos o Senhor. O Senhor não está vendo que... Olha, eles chegaram sim. O Senhor não está vendo que nós estamos a perecer? O Senhor não toma a providência? Chegaram reclamando. Não chegaram com humildade. Senhor, o Senhor vai deixar a gente morrer? Chegaram assim, nesse posicionamento. Então, as nossas orações não devem ser orações de reclamações. Senhor Deus, por que permitiu que meu ente querido desencarnasse? Não é assim. Senhor Deus, nada acontece sem a tua autorização. O meu ente querido partiu porque chegou o momento de partir. Não culpemos a nada nem a ninguém. Porque nada acontece sem a autorização do Pai. Evidente que temos que tomar as providências, manter a prevenção, atender aos quesitos dos infectologistas, dos sanitaristas, porque isso faz parte da nossa necessidade fisiológica. Mas em nível espiritual, nós precisamos buscar o silêncio. Somente o silêncio pode aplacar não as tempestades apenas exteriores, as tempestades do burburinho, do sensacionalismo, do medo, da falta de estrutura da nossa sociedade ainda. Ou seja, uma pandemia como essa, ela coloca às claras as nossas deficiências urbanas, sociais, as injustiças dentro do ambiente urbano, as injustiças dentro do ambiente sanitário, dentro do ambiente da saúde. Evidente que tudo fica muito às claras, tudo fica à mostra, e isso realmente nos atormenta, nos gera medo, impaciência, reclamamos, ficamos insatisfeitos e precisamos silenciar. Silêncio. Observemos que até a natureza atendeu a recomendação de Jesus. Silêncio para ter fé, silêncio para confiar, silêncio para orar, acalmar a mente, acalmar a sensação, se livrar de ressentimentos, de mágoas, de pensamentos de maldade, de pensamentos ostensivos de crítica. É momento de silêncio. É momento de oração. É momento de paz. Porque a confusão e o barulho não ajudam coisa alguma. Então, as tempestades sempre existirão. Tempestades emocionais, tempestades psicológicas, tempestades sociais, políticas, econômicas, tempestades em todos os campos da vida, familiares, na área da saúde. Diante da tempestade,
silêncio e oração. Diante das confusões, silêncio e foco naquilo que deve fazer. Concentração para que o barco possa chegar a outra margem. A margem além significa alcançar um novo nível de evolução espiritual. Sair de um nível e ir para outro nível. E é evidente que nesse período, observar melhor, quando nós saímos da rotina, porque saímos da rotina, nós enxergamos coisas que a rotina não nos permitia observar. Então vamos observar nossas vidas. Vamos ver o que temos de mudar, o que é possível mudar, como podemos ajudar e como é possível ajudar. Desse modo, não teremos medo da irmã morte. A irmã morte que levou o nosso Eurípides Barçanufo, naquele tempo, diante da gripe chamada espanhola, que foram envolvendo 3 anos a humanidade, 1918, 19 e 20, num período em que 50 milhões de óbitos, ou melhor, 50 milhões de óbitos e 500 milhões de contaminados. Isso com uma contagem oficial. Provavelmente foi muito mais. Mas de lá para cá, a fome matou muito mais. De lá para cá, o egoísmo matou muito mais. De lá para cá, o orgulho matou muito mais. A ambição desmedida matou muito mais. E essas pandemias, muitas delas, surgem devido ao desrespeito do ser humano diante do patrimônio do meio ambiente, diante do equilíbrio ecológico. Mas ainda assim, mesmo diante desse desequilíbrio que vem proveniente das nossas escolhas, mantenhamos o silêncio, a oração, e deixemos que as nossas consciências possam se acalmar e durmamos. Coloquemos o travesseiro em nossas almas e possamos dizer, como no Evangelho segundo o Espiritismo, nada tenho contra ninguém, nada tenho contra o meu irmão. Já é o começo de um sono reparador. Dizer, antes e depois, toda noite, eu não tenho nada contra ninguém. Numa sociedade injusta, alguém dizer, nada tenho contra o meu irmão, esse indivíduo chegou a um alto grau de doação, que ele não pensa naquilo que ele pode receber, mas naquilo que ele pode doar para a humanidade. É momento de doação, é momento de caridade, é momento de amor incondicional, para que a alma repouse, para que a consciência esteja plenificada e a paz volte a reinar. Aproveitemos esse momento para deixarmos de lado os vícios, deixarmos de lado os maus hábitos, porque o silêncio nos proporciona isso. A calma, a ansiedade, a depressão, a incredulidade, a carência em todos os níveis. O que é carência? Um grau de exigência, exigir do outro aquilo que o outro não pode dar. E deixamos de buscar aquele que pode dar, que é o nosso Pai. Meus irmãos, diante dessa tempestade que avassala, nos atormentando o medo, busquemos a Jesus. Não para dizer, por que o Senhor não cuida de nós? Senhor, continue em paz. Estaremos aqui em paz. Se os discípulos não tivessem acordado Jesus, o que aconteceria? Se eles estivessem ali, mantendo a postura disciplinada, o que aconteceria? Jesus acordaria e acalmaria. Não precisava acordar Jesus. Se eles nada fizessem, entrassem em oração, Jesus acordaria. Mas Jesus sabia o que ia acontecer. Ele sabia o que estava a acontecer. Então,
Confiemos, porque assim como nós estamos nos braços do magnetismo de uma rotação planetária, também estamos muito mais nos braços de uma rotação espiritual, em que Jesus é o nosso Sol e nós somos os seus planetas. Estamos viajando no campo da evolução em mundos corpóreos e extracorpóreos. Assim como confiamos na natureza, na terra que brota, que nos oferece o alimento, como confiamos na chuva, como confiamos no perfume das flores, como confiamos em todas as potências do universo, confiemos em Deus, que é o causador de todas essas forças invisíveis. Confiemos, porque tudo passa. Como dizia Santa Teresinha de Jesus, nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Então, nesse momento, é um momento que temos de aproveitar a oportunidade para estarmos mais em Deus. E como dizia Khalil Gibran na sua memorável obra, O Profeta, que nos inspirou a escrever um dia em Jerusalém, ele diz assim: não diga que Deus está em seu coração. Diga, eu estou no coração de Deus. Recomendo aos irmãos a leitura do livro O Profeta, de Gibran, Khalil Gibran. E também a leitura do livro Um Dia em Jerusalém, que tivemos a oportunidade de escrever, inspirado no livro Profeta. Vamos ler. A leitura é o alimento da alma. Não apenas a leitura, a reflexão. Não apenas a reflexão, o silêncio da reflexão. E muito mais. Transferir para os nossos irmãos, através das forças mentais, essas energias. E tudo voltará ao normal. E ao final dessa jornada transitória, planetária, nós estaremos em paz. Que bom que eu não... Que bom, vamos dizer, que eu não acordei meu mestre. Que bom que eu não perturbei as pessoas. Que bom que eu não fui desassossegar as outras consciências com o meu desequilíbrio. Que bom que eu pude, através do silêncio e da disciplina, acalmar o espírito e poder dizer ao final: combati o bom combate e guardei a fé, como disse bem o apóstolo Paulo. Muita paz a todos os internautas, a todos os espíritos que estão aqui. Né? Antes de vir para cá, eu disse: os espíritos estão lá. E estão aqui e recebam os nossos abraços. Que todos possam retornar às suas colônias espirituais, ou possam permanecer aqui, se os mentores dessa casa assim puderem autorizar, e que nós aprendamos cada vez mais com o nosso mestre a dizer para as nossas tempestades: silêncio. E poderíamos, nesse silêncio, ainda dizer, como Santa Teresinha: nada te perturbe. Muita paz a todos.